Eu vou contar pra vocês agora a minha história de amor e tudo que tá acontecendo. Pra mim esse vídeo é uma forma de desabafo, mas também é uma forma de pedir a opinião de vocês. No ano de 2018 eu tinha 28 anos, e nesse ano eu conheci um rapaz através de um site de relacionamento, e nós começamos a conversar. Eu era solteira, ele era solteiro também, só que nós éramos de estados diferentes, só que mesmo assim a gente começou a conversar, e quando eu vi a gente já tava assim conversando com frequência, todo santo dia a gente conversava, até que a gente começou a criar uma intimidade ali, e quando eu vi a gente já fazia chamada de vídeo, a gente transava pelo celular, a gente mandava nudes um pro outro, e assim, nessa época eu tava numa fase onde eu tava assim totalmente focada no meu trabalho, nos meus estudos, e com 28 anos ainda, eu ainda era virgem. E com o passar do tempo, as nossas conversas, elas começaram a ficar mais frequentes ainda do que o normal e cada vez mais picante. E com isso eu comecei a me apaixonar por ele, porque, gente, ele era maravilhoso. Sabe aquele homem maravilhoso que do nada ele te surpreende com flor, ele abre a porta, aquele homem assim, perfeito, ele era realmente assim, perfeito. Eu não tenho outra palavra pra dar pra ele, pra falar sobre ele. Mesmo ele sendo mais velho do que eu nunca vi problemas na idade, muito pelo contrário. Sempre que a gente conversava, eu falava pra ele que eu estava apaixonada por ele e que eu teria coragem sim de me mudar pro estado dele pra que a gente pudesse ficar perto e ficar juntos, né? Ter um relacionamento ali juntos. E toda vez que eu falava isso, ele parecia ficar feliz, porque ele também falava que ele era muito apaixonado por mim. Só que o único receio que ele tinha de eu fazer isso é porque ele já tinha tido um relacionamento onde não foi um relacionamento assim muito bom pra ele. Ele falou que ele fazia de tudo pra mulher e mesmo assim ela largou dele porque ela falava que ele não dava atenção pra ela, que ele só tinha foco pra trabalhos e que então por conta disso ele tinha medo de entrar novamente assim, de se jogar de cabeça no novo relacionamento. E assim, eu sempre tive um sonho de casar, porque como eu falei pra vocês, aos 28 anos eu ainda era virgem, porque em vez de me dedicar a esse meu sonho de querer me casar, de encontrar alguém antes, eu me dediquei todo esse tempo da minha vida pra me formar, pra estudar. Então assim, eu deixei a minha vida amorosa de lado pra poder viver e ter uma vida profissional bem-sucedida. Beleza, os anos se passaram até que um certo dia, do nada ele parou de me responder. Ele não me atendia mais, ele não respondia mais as minhas mensagens. E eu comecei a ficar desesperada porque eu sabia que alguma coisa tinha acontecido. Porque em todos esses anos que a gente tinha contato, todo santo dia a gente se falava, eu mandava mensagem, ele mandava mensagem também. Então eu tinha medo de que tivesse acontecido alguma coisa, porque não era normal a gente não conversar. E mesmo a gente não morando no mesmo estado, mesmo a gente não tendo nada assim mesmo, né? Porque o que a gente tinha era algo de internet, era algo online. Mesmo que a gente não tivesse nada, que eu não morasse lá, que eu não conhecesse ninguém, o que eu fiz? Eu comecei a ligar em hospital, tentando saber se ele estava internado, se tinha acontecido alguma coisa. E detalhe, ele não tinha redes sociais. Então assim, eu não conseguia ter contato mesmo com ele. Eu não conseguia. E eu também não tive retorno nenhum dos hospitais, porque todos os hospitais que eu liguei, ele não estava, não tinha ficha nenhuma dele. E assim eu fiquei por muito tempo totalmente desesperada. Desesperada, gente. Eu era louca. Tipo assim, eu parei de viver a minha vida. Enquanto ele não voltou a me responder, eu não conseguia ser a mesma. Beleza, passou um tempo sem a gente conversar, sem eu ter nenhuma notícia dele. Até que um dia, depois de um bom tempo da gente ficar assim sem se falar, ele mandou mensagem pra mim, ele retornou, na verdade, as minhas mensagens, falando que ele nunca me esqueceu, que nesse tempo que a gente ficou sem conversar, ele não parava de pensar em mim um segundo. Só que nesse tempo que a gente parou de conversar, que a gente parou de se falar, ele falou que ele sofreu um acidente de moto e que ele teve que ficar de repouso total e que uma das irmãs dele veio de longe pra poder ficar com ele, pra cuidar dele, pra ele não ficar sozinho. Parte 2. Só que logo após o acidente que ele mandou essa mensagem pra mim, ele decidiu que ele não queria mais nada com ninguém. Ele falou que no momento ele não queria assumir nenhuma mulher, que ele queria ficar sozinho, dar um tempo ali pra ele, pra vida dele, focar nas coisas dele. E que ele queria ficar sozinho, que ele não queria mais nada comigo. Gente, pra mim foi assim horrível, porque eu amava demais aquele homem sem nunca nem ter visto ele. Ele realmente era tudo que um dia eu pedi em oração pra Deus, ele era tudo que um dia eu quis pra mim. Quando ele falou pra mim que ele não queria mais nada comigo, eu não sei explicar a dor, o sentimento horrível, porque eu queria ele pra mim. E detalhe, quando ele falou que ele não queria mais nada, nesse tempo todo, sabe quanto tempo a gente ficou junto? 3 anos. A gente ficou 3 anos juntos nesse relacionamento de internet e 1 ano aí que ele ficou sem me retornar, que foi quando ele sumiu. Eu sei que eu chorei, eu implorei pelo amor de Deus pra ele não me largar, pra ele não fazer isso comigo. Pedi mais uma chance, eu sei que eu fiz de tudo e nada do que eu fiz adiantou porque ele tava decidido que ele não queria mais nada. Foi então que eu pensei o quê? Vou mudar pro estado dele, porque eu pensando assim, eu mudando pro estado dele, a gente vai se conhecer pessoalmente, a gente vai ficar próximo e ele vai mudar de ideia, ele vai querer ficar comigo, porque a gente se ama.
Foram 3 anos aí vivendo loucamente esse amor, enfim. Mudei pro estado dele e nada adiantou. Vocês acreditam que eu mudei? Quando eu cheguei lá, que eu falei pra ele, eu tô aqui, eu tô perto de você, vamos se conhecer, vamos ficar junto. Ele tava decidido e nem assim ele quis me ver. Mas enfim, eu continuei em São Paulo, fiquei morando em São Paulo, toquei a minha vida em São Paulo. Na verdade, eu fiz a minha vida, né, em São Paulo. E beleza, tempos depois, eu conheci uma outra pessoa e eu comecei a me relacionar com essa pessoa. Eu comecei a namorar com essa pessoa. Só que, gente, quando eu beijava essa pessoa, eu pensava no meu amor de internet. Quando a gente ia ter relação, que eu tive relação com ele, eu imaginava o meu amor de internet. Mas beleza, o tempo foi passando e eu continuei com ele. Porque, na verdade, eu estava com ele porque eu não podia estar com o meu verdadeiro amor. Mas, enfim, continuei com ele. Com 33 anos, eu acabei me casando, né, com o meu atual marido. E, gente, até na hora do sim, na igreja, pra vocês terem noção, até na hora do sim, eu lembrei do meu amor de internet. Beleza, passou um ano que eu me casei e eu posso falar pra vocês que eu vivo bem com meu atual marido, a gente vive bem, só que até hoje eu nunca esqueci o meu amor de internet. Toda vez eu penso nele, toda vez eu tô assim lembrando dele. E eu sinto mais falta ainda dele quando... Porque assim, o meu marido, ele é uma pessoa muito boa. Só que ele é muito grosso, assim, sabe? Muito estúpido. Ele não é de enxergar detalhes, coisa que o meu amor de internet, ele era maravilhoso, cavalheiro, extremamente carinhoso, tinha cuidado com as palavras, ele observava detalhes, ele sempre estava elogiando, coisa que o meu marido, ele não faz, ele é mais assim na dele. E eu sinto falta dessas coisas. Pra cortar qualquer vínculo, pra eu não ter mais assim, não correr o risco de cair em tentação e também pra tentar esquecer ele de vez... O que eu fiz? Eu excluí o contato desse meu amor de internet pra eu não ter mais contato com ele. Beleza, os anos se passaram, até que um certo dia eu tava mexendo num e-mail meu antigo, e nesse e-mail eu encontrei o número do meu amor de internet. Na hora, gente, quando eu vi o número dele, já começou a me subir um negócio assim, sabe? O coração começou a acelerar. Peguei o número dele e guardei. Nem sabia se ele ainda tinha o mesmo número, mas guardei. E no dia do aniversário dele, eu decidi mandar uma mensagem pra ele, parabenizando ele, falando pra ele o quanto ele fazia falta na minha vida, né? O quanto eu sentia falta, mas enfim, dando parabéns pra ele e falando essas coisas também. Pra minha surpresa, ele respondeu a minha mensagem e desde então a gente começou a conversar. Só que assim, não tinha nada de malícia, nada de nudes, nada de mensagens assim. Era mensagens normal, mas era assim muito gostoso conversar com ele. E ele, depois de 7 anos eu vi que eu ainda sentia o mesmo amor por ele, o mesmo assim, tudo que eu sentia lá no passado eu ainda sentia por ele, sabe? E beleza, começamos a conversar, ele não perguntou pra mim se eu era casada, eu também não falei, eu ocultei essa informação, porque se ele soubesse, porque assim, ele sempre foi muito correto. Então eu tenho certeza que se ele soubesse que eu era casada, ele nem me responderia mais. Então eu preferi ocultar essa informação pra ter o prazer ali de estar conversando com ele. E assim nós ficamos conversando por alguns meses, até que 4 meses depois, aconteceu a melhor coisa da minha vida. Em uma das nossas conversas, ele falou pra mim que ele queria transar comigo, só que dessa vez presencial. Ele falou que ele queria me conhecer pessoalmente e que ele queria poder realizar esse sonho dele. E, gente, foi muita tentação pra mim. Mesmo na minha condição, eu estando casada, eu não consegui negar. Eu fui ao encontro dele e nós ficamos. E eu vou falar pra vocês, aquele homem fantástico, perfeito, maravilhoso, educado, cavalheiro, homem mesmo, sabe? Tudo que ele era pela internet, ele era pessoalmente. A gente se viu depois de 7 anos pela primeira vez na vida. E foi o sexo mais fantástico que eu já fiz em toda a minha vida. Eu queria parar o mundo e eu queria ficar somente ali. E agora eu tô totalmente sem saber o que fazer, porque de um lado eu estou casada, mas de um outro lado tem ele que eu sou completamente louca, apaixonadíssima demais. Só que se ele souber que eu sou casada, ele nunca mais olha na minha cara. E se ele souber que eu traí meu marido pra ficar com ele, aí que nunca mais mesmo ele conversa comigo. Ele vai me bloquear de tudo pro resto da vida. E eu não quero isso. Pra deixar tudo ainda mais difícil do que já tá, ele falou pra mim que ele é só meu. Ele falou assim, não, eu sou só seu, eu quero você só pra mim. E nisso ele falou assim, o que que eu faço pra ter você somente pra mim, pra sempre? Então, ou seja, ele quer algo comigo, mas eu não sei como falar. Não sei como falar que eu tô casada. Não sei se eu termino meu relacionamento pra ficar com ele, porque eu sei que depois, se ele descobrir que eu era casada, que vai dar o maior problema. Então, gente, eu tô totalmente perdida. Eu tô totalmente perdida, sem noção alguma do que fazer. Sabe, tudo que eu vivi com ele, tudo que eu passei, eu nunca vou esquecer esse homem. Eu tenho certeza que eu nunca vou esquecer esse homem. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau!
Eu não descobri que eu tava sendo quase corna em pleno ensaio da Anitta. Quem diria, né, menina? Que o ensaio da Anitta ia revelar tanta galha. Assim, eu tô desacreditada. Ainda o desquerido teve a cara de pau de falar pra mim que não foi um chifre, porque ele ainda estava pensando. Ele tava pensando se ele ia botar chifre na minha cabeça. Ah, tá, agora sim ficou melhor, né? Ele não tinha me traído ainda. Ele estava analisando a possibilidade de eu vir ser uma grande chifruda. E detalhe, foi um chifre em cima de chifre, uma traição em cima de traição, porque foi uma traição do meu marido e de umas outras duas pessoas que veio a ser a minha melhor amiga e o marido dela. Aí você pensa, como assim? Pois é, irmã, como assim? Só eu estava sobrando ali, igual Giló na janta, que ninguém me chamou pra nada. Pois bem, eu tinha uma amiga que era muito fã da Anitta. Na verdade ela é, né? Porque ela não foi de arrasta. Queria que ela fosse, queria, mas não foi. Ela era muito fã da Anitta e eu não era. Mas eu ia pelo rolê. E aí ela começou a perturbação. Ah, vai começar o ensaio da Anitta, vai começar o ensaio da Anitta, vamos comprar o ingresso, vamos, não sei o quê. Eu vou com meu marido, você vai com o seu, pipipi, popopó. Eu falei, beleza. Vamos então. Falei com meu marido também sempre gostou de ir pelo rolê. E aí a gente se arrumou bonitinho, né? A gente deu uma economizada aqui, compramos um ingresso e fomos pro bendito ensaio da Anitta. Esse casal de amigos, que no caso era minha melhor amiga de infância. Infância não, assim, vamos botar aqui uma adolescência? Uma adolescência, época assim, apocalíptica, a gente ficou amiga. Eu conheci há anos, porque ele era o primeiro marido dela e ela tava casada com ele há muito tempo. E assim, gente, eu já sabia que eles gostavam de umas coisas meio diferenciadas que eu nunca tive maturidade pra gostar. Respeito quem gosta? Respeito. Consigo? Não. Mas eles gostam de ir num lugar assim meio exótico, ficar ali numa compartilhação com a galera, aquela coisa assim mais rústica. Eu não consigo viver nesse mundo, mas eles super vivem. Até aí, cada um com seu problema. Ema, não me meta, tá tudo certo. Beleza. E aí a gente foi pro bloco, pro ensaio, chegamos lá, pegamos um balde e não sei o que, e começou, e o ensaio, e tava rolando, e não sei o que. E aí eu comecei a reparar que o quê? A minha amiga e eu estávamos na grade, ali pra poder assistir o show, tava bem pertinho. E o meu marido e o marido dela estavam tipo atrás da gente. Só que em um determinado momento, eles se afastaram. E ficaram os dois conversando ali, botaram o balde mais pra lá, a gente curtindo o show. E os dois conversando, e o marido dela falando no ouvido do meu marido, e conversando, aí eu olhava pra trás assim, achava um pouco estranho, porque eles já se viram várias vezes e nunca tiveram aquela interação todinha ali. Eles eram amigos, se conheciam, conviviam, mas não era essa amizade todinha ali que eu não tava entendendo o que era aquilo. Mas não falei nada, eu dava uma olhada pra trás assim, eu não bebo, tava sóbria, todo mundo ali meio pra lá do que pra cá, ninguém tava tipo assim, ai meu Deus, trilouco, ninguém responde pelos seus atos. Não, foi tudo muito bem planejado, tá? Só tava todo mundo ali meio brilhosinho, só que eu não tava brilhosa porque eu não bebo, né? E aí eu comecei a reparar e falei pra minha amiga, falei, pô, você reparou que o Clodoaldo tá ali conversando com o Josinaldo? Aí ela falou assim, ai amiga, eles estão só botando papo em dia. Aí eu fiquei olhando pra cara dela assim e falei, entendi, mas não falei nada. Só que isso começou a ficar meio intenso, sabe? Eu olhava, eles estavam o tempo todo, um cochichando com o outro, um cochichando com o outro. Aí eu comecei a botar na minha cabeça, poxa, o show da Anitta, tá muito barulho, pra conversar tem que ser no ouvido mesmo, não sei o que, não sei o que lá, até porque quando eu quero conversar com a minha amiga eu chego no ouvido dela, não sei o que. Mas aquilo começou a me agoniar, sabe? Até que do nada, os alecrins viram e falam assim, ai, a gente vai ali comprar alguma coisa pra poder comer. Aí eu falei assim, não, beleza, nós vamos ficar aqui pra poder guardar o local. Porque se você saísse, amiga, já era, perdeu o lugar. Beleza, continuamos ali na grade, não sei o que, e eles foram. Só que isso, gente, tava demorando. Aí eu falei pra minha amiga, vou ao banheiro. Eu já tava desconfiada, porque toda vez que eu ia falar com ela alguma coisa, ela falava assim, ai não, amiga, nada a ver. Ai não, eles estão só conversando. Então eu comecei a dar uma desconfiada e aí não falei pra ela que eu ia atrás deles. Sabe, eu só falei, vou no banheiro rapidinho. Ela falou, tá bom, eu fico aqui, não sai daqui. Enfim, intensifiquei bastante essa frase, não sai daqui, pra gente não perder o lugar. Ela falou, não, amiga, eu não vou sair não. Tranquilão, beleza, fui, amor, pezinho no pezinho atrás deles. Quando eu cheguei atrás, assim, eles estavam em pé, eles não tinham ido comprar a comida, eles estavam em pé conversando, olhando pra um grupinho de meninas. Parei assim atrás e fiquei escutando. O barulho tava menor, dava pra entender. E aí eu escutei ele falando, e aí, mano, que tal aquela ali, ó? Aquela ali é uma boa pra você iniciar, vai lá. Pô, você toma coragem, que não sei o que, vai lá, chama ela pra sair, dá um beijo nela, que não sei o que, ela tá te olhando de volta. E o grupinho de meninas realmente tava encarando os dois. Vai lá, você vai gostar, e aí pra você vai perder essa coisa do susto, pra você vai virar tipo um costume, que não sei o que, vai lá e tal, não vou contar pra ninguém e tal. Ele tava incentivando o meu marido a pegar uma das meninas do outro grupo. E aí o que mais me chamou a atenção foi ele falar, aí você vai perder o medo, você vai se acostumar, pra você vai ser normal. Perder o medo do quê?
assim. E aí ele falou, mano, não sei se isso é uma boa ideia, envolver amizade assim, isso é meio estranho. Ele, não, cara, a gente faz muito isso, ela nunca vai desconfiar, ela nunca vai saber. E os dois, ele conversando na maior altura, por quê? Eles pensaram o seguinte, eles estavam em volta de um monte de gente que eles não conhecem. Então, ninguém ia, sabe, prestar atenção no que eles estavam falando. Só que eu tava atrás, escondidinha, prestando atenção, olhando assim, ó, desacreditada. Ele falou, não sei, mas e se ela um dia se sentir culpada e contar pra ela, vai acabar com o meu casamento, que não sei o quê. E aí eu comecei a ver, a entender que eles não estavam falando do grupinho de amiga. Ele queria que ele pegasse alguém do grupinho de amiga pra perder o medo. Mas ele estava tentando convencer o meu marido a ficar com a minha melhor amiga. Olha o plot disso. Por isso que eles estavam o tempo todo conversando. Ele queria que meu marido ficasse com a minha melhor amiga, junto com ele. Os dois faziam um trade ali e eu sobrando igual Giló na janta, meu amor. E aí eu fiquei desacreditada. E ele falando, você vai gostar, mano. Vai ser o nosso segredo, ela nunca vai saber, ela nunca vai desconfiar da gente, porque é todo mundo amigo. Ela que deu a ideia, minha mulher que deu a ideia. Ela disse que sempre quis ficar com você e eu também tenho essa curiosidade, nós somos bi, não sei o que, vai ser muito bom, você não precisa fazer nada que você não queira e tal. E eu olhando assim, gente, desacreditada. Eu só fui pra frente, dei 2 tapões nas costas dos dois e falei, como é que é? Como é que é? Eles ficaram branco, pálido. Eu tenho certeza que eles ficaram sóbrios na hora. Começou toda uma confusão. Eu falei, eu não acredito que isso tá acontecendo. Comecei a discutir com eles, saí andando, voltei lá na grade atrás da minha amiga. Quando a minha amiga me viu, ela viu que o cão tava na minha cara. Ela não entendeu nada, eu saí puxando ela pelo cabelo, arrastando ela no meio da multidão, assim, devagar, né? Pra não parecer que a gente tava brigando, pra não parar o show, pra não dar problema. Eu puxei ela assim, devagarzinho pelo cabelo e saí levando, botei os 3 ali na parte de trás, onde ficava as coisinhas das marcas, tipo os quiosquezinhos da marca. E aí eu comecei a descascar, vocês estavam pensando em me trair, que não sei o que, você sabia. Ela começou a negar, falando que não sabia do que eu tava falando, que ele tava mentindo, que não sei o que. Tentou empurrar pro toba do marido dela, e aí o marido dela se estressou falando que não, que ela sabia sim. E aí meu marido falando que não tinha dado certeza de nada, que ele ainda tava pensando, que ele tava analisando, que ele sabia que isso era errado, que isso não era traição, porque ele não tinha feito ainda. Ou seja, não era traição porque ele não tinha feito ainda, ele tava pensando em fazer. Gente, olha, foi um bafafá, foi uma confusão. Eu sei que eu fui embora daquele evento. Me separei no dia seguinte, ele pediu perdão, tentou voltar, foi atrás de mim. Fui pra casa dos meus pais, amor, tentou voltar de todas as formas, eu não aceitei. Porque eu falei pra ele que se ele estava considerando, se ele estava pensando, é porque ele queria. Porque se ele não quisesse, ele ia falar não, dar um corte e me contar. Ele ficou o evento todo ali de cochichinho com ele. Depois eles foram pra comer. Ele tava pensando em pegar outra menina pra tirar o medo. Aí vem falar que não é traição. Amor, me separei e não me arrependo.